Fala pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula aqui onde a gente vai aprender um pouco mais do Blender. E para isso eu separei uma referência aqui para a gente conseguir reproduzir. É uma coisa bem simples, mas hoje vamos focar dentro da interface de modificadores que nos auxiliam a dar detalhes maiores nos objetos em 3D. Então vou adicionar essa referência aqui na cena, essa plantinha aqui, ó. Então eu simplesmente posso pegar e arrastar dentro da minha interface do Blender. Ele automaticamente vem como um arquivo aqui de imagem e está escrito empty, porque não tem um nome, mas eu posso renomear por planta. Vim aqui, ou apertar com a tecla G, que vocês já sabem, né? Vou movimentar ele no eixo Y para deixar para o lado. E eu posso deixar ele aqui. Lembrando que eu posso colocar isso bem atrás. Se eu quiser reproduzir com exatidão essa dimensão aqui desse objeto, mas no meu caso não vai ser, eu vou olhar mesmo ele e reproduzir ao lado. Então, fora isso, ó, vocês notem que se eu entrar dentro de uma interface, de uma perspectiva, ele automaticamente desaparece a nossa referência da cena. Isso porque a gente tem que habilitar uma opção, porque vai nos permitir, até mesmo dentro da vista de perspectiva, visualizar a referência. Para eu visualizar novamente, eu tenho que entrar nas vistas frontais ou laterais, então posso clicar aqui, ó. Aqui no caso foi para cima, seria o menos X no Y, e volta aqui novamente para ficar para os lados positivos, ou eu posso vir e clicar em 1 ou em 3 aqui, ó, ele não está exatamente de frente, então vamos trabalhar com a imagem de frente. Para isso eu posso girar esse eixo aqui em 0, e aqui ele já está na vista frontal para a gente, ó. Eu clicar em 1, ele já vem para frente. Eu vou deletar essa luz e essa câmera. Vou deletar esse cubo também. Vou jogar isso aqui para o lado, novamente. E eu vou aplicar agora um objeto de cilindro para a gente conseguir fazer essa base do nosso vaso de planta. Então, Shift A, vou vir aqui em Mesh, e a gente pode aplicar um cilindro. Observem, eu não havia falado anteriormente, mas tem algumas opções que a gente pode mudar. Aí eu não apliquei lá, né? Então, deixa eu voltar de novo. Então, vou jogar para o lado. E ele ainda assim, ó, continua desaparecendo. Eu posso clicar em cima dessa imagem, vir aqui em Data, que é a representação da propriedade desta imagem, e eu posso aplicar aqui em perspectiva. Então, automaticamente, qualquer posição que eu tomar, ele ainda assim vai estar ativo na minha viewport. E caso eu quiser diminuir um pouco a opacidade dessa imagem, é só eu clicar em opacidade, e que eu diminuo a intensidade de visualização dele na cena. Mas tá, agora a gente pode pegar isso aqui e criar um cilindro no Shift A. Então vou criar esse cilindro aqui, para ficar mais fácil de reproduzir esse vaso de planta. E observem que dentro dessas opções do objeto, ele aparenta ter vários segmentos e a gente consegue manipular isso mesmo dentro da interface aqui de criação. Então, ele aqui automaticamente, quando eu crio um novo objeto, ele adiciona essa interface aqui, ó, que ela representa a quantidade de vértices do raio, o tamanho em si, a profundidade, e aqui é mais algumas opções que são relacionadas à localização e rotação do objeto na cena. Então, aqui ele está me dizendo que ele tem 32 vértices, ou seja, são 32 linhas dessas que eu estou conseguindo visualizar. A gente pode diminuir aqui para 8, então pode ver que a intensidade disso diminui bastante. E aqui você controla também, ó, no caso, a altura dele em ambos os lados, no eixo X, negativo e positivo, e o raio dele, que está de 1 metro. Então, como eu disse para vocês anteriormente, quando a gente está fazendo um objeto, assim, para reprodução, o ideal é a gente saber a dimensão dele. No caso, vocês podem perceber que isso aqui está com 1 metro de diâmetro do raio. No caso, é o raio, não o diâmetro, né? Está com 1 metro de raio. Eu posso diminuir isso, ou não. No meu caso, eu vou deixar ele assim, porque pouco me importa o tamanho desse objeto, porque eu só quero reproduzir e mostrar para vocês como é que isso faz. Só para vocês terem um intuito
de sempre verificar quando cria um objeto novo, podem ver que sempre que eu criar aqui, ó, por exemplo, um cubo, ele aparece essa opção aqui também, ó, do tamanho, seria a localização da onde ele vai criar, ou deletá-lo. Posso criar uma esfera. Essa esfera aqui já vem com uma opção parecida com a do cilindro. Ele vem com a opção de segmentos. Então, nesse caso, a gente tem 32 segmentos. Eu posso diminuir também para 12, posso diminuir para 15, e aí vai. Esse aqui seria o segmento na linha vertical. Se eu quiser diminuir na horizontal, eu posso fazer isso também, ó. Então, ele faz essa diferenciação do modelo quando ele gera para a gente automaticamente do resultado que nós queremos. Então, o raio também ele é alterável aqui. A gente pode fazer essa modificação. Isso aqui nada mais nada menos é o alinhamento dele. Seria na cena do World, ou seja, do cenário em si, representando esse ponto no meio como ponto central. Tem as outras opções, mas por enquanto a gente não precisa ver isso. Então vou deletar esse cilindro, essa esfera. Vou voltar aqui esse cilindro para o meio da cena. Eu posso clicar aqui em X para ele voltar. Então estou com tudo isso aqui zerado e só a escala em 1, que está correto. Então, a gente vai conseguir modelar. Botei aqui na vista frontal. Vou modelar exatamente o mais próximo possível desse vaso aqui primeiro. Então, para isso, a gente pode entrar dentro do Edit Mode, apertando Tab. Eu apertei 3 vezes aí sem querer. Ou você pode vir aqui, ó, e simplesmente entrar em Edit Mode, sem problema nenhum. Então, observem que, nesse vaso aqui, nós não temos essa quina tão bem definida. Então, a gente teria que dar uma suavização dessa quina, tanto aqui quanto na outra parte. E observem que ele também não pertence. No caso, ele não faz a mesma medida. O diâmetro dele vai se prolongando. Ele não é uma linha reta, né? Ou mais ou menos esse aqui que eu tentei fazer reto. Ele é uma linha que vai para cá, crescente. Então, a gente tem que fazer essa abertura na parte de cima, aqui. E, consequentemente, eu tenho que dar um extrude para fazer essa parte aqui, ó. Seria essa bordinha dele. E observem que eu não tenho essa quina definida. Ela não é um ponto assim. Ela seria uma voltinha. Então, a gente vai fazer isso dessa forma também. Então, vou voltar tudo aqui só para apagar o que nós fizemos. O primeiro que eu vou fazer é ajustar o dimensionamento dele, para depois a gente conseguir fazer essa suavização. Então, vou entrar aqui, ó, nessa interface de Edges. Vou entrar dentro dessa parte aqui do X-Ray, para eu conseguir selecionar tudo, ó. Então, selecionei ele por inteiro. Por acaso pode acontecer de vocês estiverem dentro dessa vista, tentar selecionar isso aqui por inteiro, mas ó, ele não seleciona tudo, porque ele só vai selecionar o que tiver visível dentro da sua parte da viewport. E caso não tiver, ele não consegue. Então o ideal é vocês colocarem no X-Ray ou no Wireframe também, já resolve esse caso. Eu vou fazer isso com S, Scale. Eu vou escalonar ele um pouquinho para aparecer ali com o resultado que a gente tem. E eu acho que isso aqui também ele é um pouquinho menor. Então, vou trazer para baixo. Dessa forma aqui. E observem que eu tenho uma borda que ela cresce um pouquinho, né? Vai para fora e sobe. Então, para isso, eu vou precisar pegar esse, apertar o botão E de Extrude. Então, posso extrudar. Ou vir aqui também, ó, Extrude Region, também faz isso. Então, ele dá um Extrude aqui, ó. Só que eu prefiro vir no botão de atalho. Então, vocês já sabem que é o S. Primeiro, vocês já sabem que é o E. Então, aperto o botão E. Só que ao invés de eu apertar o E e soltar, ele vai criar um extrude. Só que não vai ser visível, ó. Observem que eu tenho ali um objeto, uma face que está extrudada, só que ela está dentro de outra face. Então, o que vai aparecer para mim é o seguinte. Vou voltar toda a operação aqui para explicar para vocês. Ó, voltei até demais. Vamos voltar novamente o que eu queria dizer. Se eu entrar dentro dessa opção aqui, ó, essas opções de estatísticas, eu consigo visualizar quantos triângulos, quantas faces, quantos vértices eu possuo dentro da minha cena. Então, eu tenho essa quantidade aqui. E caso eu der um extrude e apertar com o botão direito do mouse, ele deu a operação de extrude.
mas ele só cancelou o posicionamento que eu estava determinando ali. Então, eu vou ter a quantidade duplicada da face dos triângulos que eu tinha anteriormente, porque eu não me atentei e tirei a operação de localização. Então, muitas das vezes no início, a gente vai fazer isso. Por exemplo, eu vou fazer essa interferência aqui, ó, do posicionamento dessa lateral, mas podem ver que ainda assim, essa parte, ó, ela está extrudada. Então, o que vocês têm que perceber é, quando eu vou fazer uma operação, veja se ela vai ser concluída. Se caso não for, vocês vão ter mais objetos do que necessariamente precisam ter. E para a gente resolver essa situação, por exemplo, eu tenho isso aqui. Eu não gostaria que isso aqui ocorresse. De duas uma. Ou eu posso colocar ele na posição ideal, que estava ali anteriormente. Vir aqui nesse Select Mode. Selecionar o objeto por inteiro com o botão A. Então ele vai selecionar todos esses pontinhos aqui de uma vez. Posso vir na tecla M do meu teclado, que é um atalho. Então ele vai perguntar se eu quero dar um merge. E aí você vai falar, sim, quer dar um merge. Só que tem as opções aqui, ó, pelo centro. Então ele vai centralizar todos esses pontos no meio. E consequentemente o objeto vai desaparecer. Ou ele pode centralizar no cursor. O cursor está no meio, então consequentemente todos os objetos vão para o meio. Tenho esse para dar um colapse. Ele vai dar um colapse no centro da nossa geometria. Então, o centro da geometria está aqui e não aqui no meio. E a última opção é by distance, ou seja, pela distância. O que estiver mais próximo, ele vai dar essa remoção. Então, aqui a gente consegue ver que ele removeu 8 vértices. Estava aqui em cima. Então, essa é uma das possibilidades que nós podemos fazer. Outra é, se caso ele estiver dessa forma, aí eu trazer para cima, apertar em Ctrl+, para ele selecionar todas essas geometrias excedentes, apertar em X e posso dar um Delete Faces. Ele vai deletar tudo isso aqui e vai ficar essa borda vazada para a gente. Então a gente pode simplesmente selecionar tudo. Vou clicar aqui só para ele dar esse loop. Apertar em F. E novamente a gente tem uma geometria como antes. Tá. Voltando no desenvolvimento do personagem, que eu me distanciei um pouco da explicação para falar desse ponto, o que eu faria aqui? Dar um Extrude. Agora, com o botão E já estava pressionado, eu vou pressionar o botão S, ele volta para o centro de gravidade ali, para o centro, que ele volta ali para o centro da geometria que foi criada, e vou dar um Extrude para fora, ó. Então ele fica mais ou menos assim, com o botão S. Então vou definir um pouco mais o distanciamento dessa borda. Posso fazer o controle com S novamente. E se eu dar e mover a geometria para cima, pode ver que ele fica assim ainda, ó. Então eu preciso de mais uma camada de geometria para completar essa sequência. Eu posso fazer, vem com o botão V novamente de Extrude, apertar o botão Z para movimentar para cima. Então ele vai ser basicamente isso aqui. E a gente já tem uma geometria um pouco mais próxima daquela lá, ó. Basicamente assim. E como essa parte de cima ela é vazada, eu posso vir e dar um Delete Faces, e não tem problema nenhum. Vou deixar ele assim totalmente aberto, sem borda. Depois a gente vai ver como é que cria isso dentro dos modificadores. E o que eu preciso aqui por último, que eu falei para vocês, é criar essas bordinhas aqui suavizadas. Então como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que selecionar onde que vai ser essas bordas, onde vai ser essa seleção, essa suavização. Então, vai ser nessa, consequentemente, nessa também. Selecionei todas elas. Beleza? Vou voltar para a vista frontal. E aqui eu tenho uma opção de Bevel, que é essa aqui da lateral, ó. Já está escrito aqui, Bevel. Então, posso ter o controle aqui. Ó, posso fazer isso. E aqui ela tem uma janela lateral, que aí assim eu posso definir algumas operações e variações para o resultado que a gente tem. Primeiramente, o que eu gosto de mexer é os segmentos. Então, aqui ela está falando que só tem um segmento, ou caso. O que seria isso? Nesse caso, ela está gerando um segmento a mais do que já existe.
E se eu for clicando aqui para crescer, ó, ela gerou 2 a mais. Então, ou seja, no total tenho 4, contando com a linha já existente anteriormente. E você pode ir adicionando. Não vá até o infinito, porque provavelmente seu PC vai dar crash. Então, deixando um resultado mais aceitável possível. E que eu posso fazer dessa forma, deixar basicamente assim. Aqui a gente tem algumas outros segmentos, ó, e aí vai dar variação da interferência da curva. Só que eu prefiro manter nessa parte, depois vocês podem abranger mais e cada opção delas fazem. Então, por exemplo, temos essa daqui também. Tem essas opções que elas mudam também um pouco a interferência que cada valor aqui vai nos dar de resultado. Tem essas outras opções que a gente pode alterar. Mas basicamente o bevel ele suaviza todas as pontas. E o botão de atalho que vocês podem fazer isso é o Ctrl B. Então o Ctrl B ele faz a mesma coisa, ó. Tanto é que ele repetiu o número de segmentos que lá eu já tinha colocado. Só que para eu alterar isso eu posso usar o scroll do mouse. Então se eu botar o scroll do mouse para baixo, girar ele para baixo, ele vai tirar todos os segmentos. Para cima ele vai colocar mais segmentos. E assim como eu desejar. Então, vou deixar assim, nesse ponto. Já temos basicamente ali uma estrutura do copinho, né? Do copinho do nossa planta. Agora vamos criar essas folhinhas aqui, como se fossem cabelinhos da planta. E eu vou utilizar apenas um objeto para modificá-lo e ele vai gerar outros segmentos. Então, existem várias maneiras de fazer isso. E nesse ponto, eu acho que eu vou criar com base num cubo. Então, vou dar um Shift A, inserir um cubo. Esse cubo, ele vai ter que ter o dimensionamento alterado. Então, vou tirar isso aqui de cena por enquanto. Vou arrastar ele para cá. Vou deixar aqui escrito vaso. Agora, essa parte aqui eu vou alterar. Vou voltar aqui na operação do Move para ficar esse gizmo diferenciado aqui. O que a gente pode fazer é vir em S, alterar a escala dele em Y e alterar a escala dele em X também. Posso fazer isso dessa forma aqui. E para eu controlar, no caso a espessura posteriormente, eu acho que seria interessante eu trabalhar apenas com ele em uma face. Então eu posso deletar todas as outras faces excedentes. E aí nós vamos ver o resultado mais para frente com o modificador. Então posso fazer da mesma forma que eu disse para vocês anteriormente. Como a minha frente é essa, eu preciso visualizar a frente do modelo, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a parte de trás, selecionar, dar um Ctrl mais para ele aumentar a seleção, vou apertar em X e clicar em Face. E caso vocês preferirem fazer de outra forma, também existe uma possibilidade, que é deletar isso aqui, vou vir aqui e apertar um plano. Então já tem um plano, que é bem mais fácil do que aquela operação. Vou girar ele no ângulo X em 90 graus. Vou vir com o botão S e apertar em X para aumentar, diminuir a escala dele em S. Então já tenho praticamente o mesmo objeto que eu tinha anteriormente. Talvez seja dessa maneira mais fácil de nós fazermos. E aqui ele tem uma ponta, ó, que vai para cima, coisa que eu não consigo fazer nesse objeto. Mesmo que eu queira, eu não consigo botar uma ponta para cima porque eu teria que ter uma linha aqui no meio. Então, como é que eu posso fazer isso? Bom, aqui na aba lateral, a gente tem a opção de Loop Cut. E está até falando aqui, ó, que o Shortcut, ou seja, o atalho dela é o Ctrl R. Então, posso clicar aqui primeiro. Então, automaticamente, nos segmentos aqui, ó, ele vai criar entre a linha e outra, uma linha assim só de referência para onde aquilo seria a designação do corte. E aqui a gente tem as mesmas opções das janelas que sempre aparecem, ou seja, de aumentar, ó, os segmentos que a gente deseja, também de fazer a suavização, só que nesse caso ele não tem a interferência porque a gente precisa de mais geometria para dar esse efeito. Então tem também o Factor, seria o limite de onde ele vai, se vai mais para um lado ou mais para o outro. E tem as outras operações aqui que eu não vou me abranger mais tantos nelas, né? Para não ficar muito estendido esse vídeo. Então tá, eu consigo fazer dessa forma. Qual é o atalho dele mesmo? É o Ctrl R. Então com Ctrl R automaticamente eu já faço isso. Coloquei ele.
E foi, ó. Então, dessa forma, eu consigo ter um ponto aqui no meio e puxar ele para cima, só para fazer um efeito parecido ali, um pouco mais low poly do que eu tenho, mas um pouco mais parecido com aquele resultado. Então, a gente já tem isso aqui de objeto na cena. E como é que eu posso montar isso aqui para virar aquela plantinha ali? Então, algumas coisas eu preciso para evidenciar que esses objetos aqui, distintos, eles serão responsáveis para me representar essa planta ali na cena, né? E a gente vai ver isso só na próxima aula, então até lá!